Caríssimos irmãos, nós trazemos aqui a saudação de paz da nossa singela cidade de Registro. Naqueles dias, João Batista batizava no Rio Jordão, conclamando aqueles que recorriam a ele ao arrependimento. Chegou certo dia aquele a quem ele dizia: eu vos batizo na água, mas após mim virá aquele, do qual não sou digno de carregar a sandália, e ele vos batizará no Espírito e no fogo. E chegou então, num daqueles dias, o jovem cantor. Dirigindo-se a ele para ser batizado, ele diz: eu é que devo ser batizado por ti, e tu vens a mim? E o jovem cantor redarguiu: é necessário que isso aconteça por agora. E então foi mergulhado na água. E logo saiu, e indo à margem do Rio Jordão, orou. E naquele instante desce sobre ele o Espírito. Aqui João descreve que o Espírito desceu dos céus como pomba. Não tinha asas. Pousou suavemente, como pousam as pombas nos galhos. E uma voz se fez ouvir: este é meu filho dileto, em quem me comprazo. João não teve dúvidas e proclamou ao mundo: eis o Cordeiro de Deus, que veio tirar o pecado do mundo. Jesus, o jovem cantor, demanda ao deserto por 40 dias. E quando volta, tem a notícia que João já está preso. Ele vai à sua cidade de Nazaré, porém de lá ele se muda para Cafarnaum. E numa manhã de sábado, na sinagoga, ele se levanta para ler o texto. É-lhe dado o rolo, e ele abre e lê a profecia de Isaías, anunciando o Messias. Após a leitura, ele assenta-se e passa a explicar. E as pessoas que ouviam dizem: mas quem é este? Não é o carpinteiro, filho de José, que tem irmãos e irmãs? De onde tanta autoridade? E ele continua a ensinar e passa a realizar obras, curar enfermos, libertar aqueles que estavam atormentados por espíritos. Vai a Galileia, na praia, e ali ele encontra 2 pescadores. Aproximando-se deles, viu que nada pescavam. Ele ordenou que jogasse a rede do lado de lá. E eles o fizeram. E logo depois tiraram muitos peixes. Aí ele se volta àqueles 2 irmãos e diz: vem comigo, que os farei pescadores de homens. E eles não titubearam e o seguiram. Mais à frente ele vê
3 homens consertando redes, Zebedeu e seus filhos Tiago e João. Aproxima deles e também faz o mesmo convite: segue-me. E eles, sem hesitar, deixaram o pai e o seguiram. E assim ele foi amealhando companheiros, em número de 12, incluindo Levi, que era publicano. Passando pelo posto de coleta, ele olha Levi e diz: segue-me. Ele também não perguntou e o seguiu. Num grupo de 12, acrescentou mais 70. Orientou-os para que fossem levar a boa nova ao povo, dizendo-lhes que onde chegassem, desse a boa notícia, que levassem tão somente a paz, nem mais que uma túnica, nem o que comer, mas que levasse a mensagem da paz. E ele continuou na sua missão. E certa manhã de sábado em Cafarnaum, quando ele estava na sinagoga a ensinar, levantou-se um atormentado e lhe disse: que tens tu contra nós, Jesus o Nazareno? Vieste para nos perturbar? Nós sabemos que és filho do Altíssimo. E assim, aquele jovem cantor que nós passamos a chamá-lo de Yahushua ou Jesus, implantou seus dias de espiritualidade na terra. Aquele que muitos afirmam que nasceu em Belém, e para nós nesta noite vale refletir que ele continua a nascer aqueles que abrem-lhe o coração para que ele sirva de berço. Indo nas cercanias de Jerusalém, ali numa colina, vendo que as pessoas o rodeavam, assentou-se, abriu a boca e passou a ensinar. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque estes herdarão a terra. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os que sentem sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os pacificadores, porque estes serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados sois vós, quando perseguido em meu nome, entregar a própria vida. E continua a ensinar: vós sois o sal da terra. Mas se o sal for insípido, para nada servirá. Vós sois luzes. E não se constrói uma cidade no monte que fica escondida. Portanto, fazei brilhar a vossa luz diante dos homens, para que em eles vendo as vossas boas obras, glorifiquem o Pai que está nos céus. E assim, seguindo os seus ensinamentos, ele deixava para toda a humanidade o maior código moral que o homem possa possuir.
nós vimos apenas neste texto do Sermão do Monte, Jesus nos ensinar a trajetória do Espírito, desde o momento que tomamos consciência da nossa vida, quando, assumindo que temos que nos remodelar, nós choramos e somos consolados. Aquele que é consolado ainda não é manso, porque é o choro do despertar da consciência, do querer resolver a sua própria vida, o que eu farei da minha vida. E neste choro, nestas lágrimas de tomada de consciência, nós somos consolados. Passo seguinte é a mansuetude. Aceitarmos a vida com mansuetude, procurarmos a ser solidários, procurarmos a entender que aquele que caminha conosco não é igual, que muitas vezes nos agridem, nos ofendem, e que nós, então, já com a consciência despertada, nós compreendemos e amamos. E os misericordiosos, quando nós nos apiedamos das misérias alheias, nós recebemos a misericórdia divina. Quando nós levamos a paz, é tão bom estar perto daquele que tem paz, que nos envolve. De felicidade, que ao estender as mãos, nos abraçam e nos dão ternura. E assim é que nós vamos entendendo Jesus, aquele que nos deixa todo esse feixe de ensinamento. Aquele que um dia pergunta aos seus discípulos: quem dizem os homens que é o Filho do Homem? E os discípulos ali dizem, uns dizem que tu és Elias, outro que é Jeremias, outro que é João, e outros que é um dos profetas que voltou. E ele reformula a pergunta: e vós? Quem dizeis que eu sou? Simão abre a boca e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus que vive. Jesus se volta a Simão e diz: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelaram isto, e sim o Pai Celestial. Simão, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Vejamos, queridas irmãs e irmãos, para esta reflexão. Primeiro, Jesus pergunta: quem dizem os homens que é o Filho do Homem? E eles, sem titubearem, dizem: é um daqueles que voltou. Reencarnação. Elias era desencarnado há 400 anos e outros. E ele pergunta a Pedro: e tu, quem dizes que eu sou? E há a revelação que ele é o Messias, o Filho de Deus. Ele dá então outro ensinamento, porque naquele instante não era Pedro que falava, ele era o canal da espiritualidade. Simão, tu és Pedro, e sobre esta pedra
mediunidade. Eu edificarei a minha igreja. Ele não estava nomeando papa algum. Ele estava falando que a partir daquele instante estava instalada na Terra este canal de comunicação entre o plano material e o plano espiritual. Agora, sob a égide da sua doutrina. E essa igreja, o nosso entendimento, se instala 50 dias após a crucificação, quando aquela gente ali reunidas, em número aproximado de 500 pessoas, os discípulos se levantam e falam com eles na sua língua, línguas estrangeiras, e eles então estranham, porque sabiam que os discípulos eram homens simples, rudes e letrados. Então ali se percebe que é instalada a Igreja do Cristo, que é a comunicabilidade dos Espíritos. E continua Jesus na sua missão. Certa feita em Cafarnaum, a sua casa estava cheia de gente. E as pessoas queriam aproximar-se dele. E trouxeram então um paralítico na sua maca, na sua cama. E porque era impossível adentrar o recinto, destelharam a sua casa e o colocaram de cima para baixo. E ele, vendo ali aquele cidadão em busca da sua atenção, diz-lhe: estão perdoados os seus pecados. E as pessoas dizem a ele: quem és tu para perdoar pecados? Só a Deus pode ser considerado a perdoar pecados. E ele diz então a eles: se eu digo que estão perdoados seus pecados, vocês não acreditam. Eu digo então: levanta-te e anda. E naquele instante o paralítico levantou e foi embora levando a sua cama às costas. Este mesmo Jesus, que um dia, adentrando na cidade, encontra um cego de nascença, aquele que os discípulos lhe perguntam: mestre, quem pecou para que ele nascesse cego? Ele ou seus pais? É interessante porque, se ele era cego de nascença, como poderia ter pecado para nascer cego? Se não fosse a reencarnação. Então, aqueles que dizem que a Bíblia proíbe a reencarnação, ainda não leram atentamente esses enunciados do Evangelho do Mestre. Este Jesus, que um dia encontra uma atormentada, a bela Maria de Magdala, que vem ao seu encontro, suplica-lhe a atenção, e dela é expulso 7 espíritos que a obsediavam. Esta mulher, que passou a ser o símbolo do amor, que passou a acompanhá-lo com tamanho fervor, após a crucificação, transformar a sua casa num leprosário,
socorrendo aqueles que lá buscavam consolo, e que um dia ela parte a espiritualidade acometida da lepra. A bela Maria de Magdala, conhecida por todos nós como Maria Madalena. Mulher, segundo consta, sedutora por tanta beleza, e que transforma a sua vida neste símbolo do amor. Aquela que um dia após a crucificação, no terceiro dia, ela volta ao sepulcro e o encontra fechado, aberto. E ela, olhando o sepulcro aberto, vê ao lado alguém. E ela pergunta-lhe, quando ele diz: o que fazes aqui? Eu vim ver o meu mestre. E ele diz: mas ele não está mais aí. E quando ela fixa o olhar, vê que é Jesus que está à sua frente. Ela recorre aos seus pés. E ele diz: vai dizer aos seus companheiros, mas por ora não me toques, porque ainda não subi ao Pai. Ela comunica aos seus companheiros. E eles duvidam. O mestre não apareceria em primeiro para uma mulher? E Maria, sua mãe, diz: se Maria nos diz, eu creio. Mais tarde, 2 de seus discípulos vão a Emaús. E de repente alguém os acompanha, faz-lhe companhia, conversa com eles, até chegar à cidade. Quando chegam, eles vão fazer a refeição e ele lhes serve o pão. E de repente eles percebem que é Jesus que os acompanha. Esse Jesus que por várias vezes, quando eles estavam em recinto fechado, ele aparecia. Conversava com eles, ensinava-lhes. E durante 40 dias, os transformou de discípulos em apóstolos. Que quando Tomé, porque não estava na primeira vez que ele apareceu, disse que não acreditava. Ele aparece e mostra-lhes as chagas. E faz uma advertência. Quando Tomé diz: agora eu creio, meu Senhor. Esses bem-aventurados são aqueles que não necessitam ver para crer. E até que um dia ele se despede dos seus apóstolos e proclama a última frase que deve ecoar no imo da alma de cada um de nós: amai-vos uns aos outros, tanto quanto eu vos amei. Estas foram as últimas palavras de Jesus. Nós sempre nos lembramos das últimas palavras como: Pai, perdoai-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Ali é no estertor da sua existência. Mas lá ele já está em espírito e deixa então esta mensagem ou este ensinamento do amor. Nada mais Jesus fez entre os homens a não ser ensinar o amor. Porque aquele que ama entende, aquele que ama aceita, aquele que ama se doa. Porque amar não é simplesmente dar.
Amar é dar-se, é desprender-se, é colocar-se a serviço do próximo. Foi assim que ele ensinou, quando o doutor da lei aproxima-se dele e diz: Mestre, o que eu posso fazer para entrar na vida eterna? E ele diz: o que está escrito na lei? Está escrito: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ele faz isto e terás a vida eterna. E o doutor lhe pergunta: mas quem é meu próximo? Jesus, percebendo a sua artimanha, lhe diz: descia de Jerusalém a Jericó um sacerdote. E numa conta do caminho, ele viu um homem que tinha sido assaltado, que o maltrataram e o roubaram. E o sacerdote passou de largo. Logo a seguir vinha um levita, também líder da tribo de Levi. E vendo-o caído, também passou de largo. Mais tarde fazia o caminho um samaritano. O samaritano era aquele ser que era rejeitado pelos judeus. Os samaritanos não tinham o direito de adentrar ao templo de Jerusalém. Por isso construíram o templo no Monte Garizim, o Monte dos Gafanhotos. Assim, e quando ele viu caído, foi ao seu encontro. Com vinho e azeite. Colocou-o na sua montaria, levou-o a uma hospedagem. Lá o deixou com a seguinte recomendação: cuida dele, deixo 2 denários, e quando eu voltar, tudo mais que for gasto com ele, eu restituirei. E Jesus contempla o doutor da lei e formula a pergunta: quem é o próximo do caído? O doutor da lei era judeu. Não ousaria dizer foi o samaritano. Então respondeu: foi aquele que usou de misericórdia para com ele. E Jesus disse: respondeste muito bem. Faz isto e terás a vida eterna. Mas eu pergunto aos irmãos: qual é a identidade do caído? Nós sabemos que um era um sacerdote, líder religioso. O outro era um levita, também líder religioso. O outro samaritano, considerado herético. Mas o terceiro não foi identificado, a não ser como o próximo. É a este que Jesus recomenda que sirvamos. O próximo pode ser o nosso pai, a nossa mãe, um dos nossos irmãos, mas via de regra é o nosso inimigo, o nosso desafeto. Lembrar que alguém tem algo contra ti, abandona o altar. Procure esse alguém e reconcilia-te com ele. Depois volta e faça a sua oferenda. Jesus fala que a reconciliação é prioridade à oração. Porque aquele que não se reconcilia não consegue orar. Pode balbuciar palavras,
mas não existe o amor no seu ímã. E quem não tem plenitude de amor não está em oração. Podemos recitar palavras que ficam ao vento, mas a oração nada mais é do que a nossa elevação ao alto, para que nós possamos conviver com a espiritualidade de maior. Muitas vezes nos centros espíritas nós falamos que os bons espíritos venham até nós. Se eles vierem até nós, estarão vibrando a nossa faixa vibratória. Somos nós que temos que ir a eles, elevar o nosso pensamento, buscar a espiritualidade maior, para que no convívio da faixa vibratória mais alta, nós possamos conquistar a felicidade. E é por isso que Jesus nos ensinava a orar. Quando fores orar, adentra o teu recinto. Não é o quarto da casa, é o recinto da alma, o nosso íntimo. E oremos em secreto. Que não façamos como os fariseus, que oram em altas vozes nos templos e nas ruas para serem vistos pelos homens. Mas quando fores orar, adentra o teu recinto e em secreto pede ao Pai, porque Ele sabe o que queres e o que necessitas. E nem sempre recebemos o que necessitamos. Muitas vezes pedimos saúde e no dia seguinte amanhecemos enfermos. E nós, nas nossas conjecturas, dizemos, mas eu pedi saúde e Deus me deu enfermidade. Os familiares nos rodeiam, nos dão assistência. Os nossos amigos vêm nos ver. E os nossos desafetos, principalmente os espíritas, que sabem que nós podemos desencarnar e obsediá-los, diz, vou me reconciliar com ele enquanto é tempo. E lá na frente, então, nós vamos, tomando consciência, dizer, Deus atendeu o meu pedido, porque me deu saúde espiritual. A lei da prosperidade não é da prosperidade material. A lei da prosperidade é espiritual. Porque não se pode servir a dois senhores. Ou servimos a Deus e desagradamos o outro, ou servimos ao outro, que é o Deus da riqueza, e desagradamos a Deus. Esse desagradar vem em aspas, porque Deus não se desagrada de ninguém. E Deus não agrada ninguém. Deus é a lei. Deus é a inteligência suprema e a causa primeira de todas as coisas, como nos ensinam os Espíritos. Não tem sentimentos humanos. Deus não está triste conosco um dia e alegre no outro. Porque Ele é Deus, infinito, que nos dá as suas leis, unidades, para que possamos aproveitá-las da maneira que nós entendermos melhor. Muitas vezes a maneira que entendemos não é a que vai resultar em situações positivas no nosso futuro. Mas lá na frente haveremos de reaver, porque muitos são os chamados. Quando eu li esse texto, meu amigo Coelho, disse, por que muitos são os chamados e poucos os escolhidos?
Deus não faz acepção de pessoas. Encontramos isto por 10 vezes na Bíblia, no texto. Se Deus não faz acepção de pessoas, então todos somos chamados. Muitas vezes. Esses muitos chamados chamam 1, 2, 3, quantas vezes forem necessárias. Isso se chama misericórdia divina. Até que um dia, quando não vamos por bem, nós tropeçamos, nos arrebentamos um pouco, e daí nós nos reencontramos. Algo dentro de mim não está bem, e eu preciso de ajuda. Este é o momento do choro, e este é o momento do consolo. Por isto, é que quando nós analisamos a doutrina espírita, nela nós encontramos Jesus, não mais o Jesus sangrando, mas o Jesus livre, liberto, o Jesus que nos abraça na sua bondade, aquele que no Sermão no Cenáculo diz: se me amais, guardai os meus mandamentos. Porque não o vê e não o conhece, mas vós o recebereis. Quando vier o outro Consolador, que é o Espírito de verdade, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que eu tenho dito. Ele já sabia que a sua doutrina, os seus ensinamentos seriam sepultados por muitos, que o poder temporal não permitiria que florescesse. A ideia era governada por Herodes ambicioso, Roma por Tibério, orgulhoso, e os seus discípulos, então, entregaram a sua própria vida, agora como apóstolos, na difusão da sua doutrina, clandestinamente. Muitos perderam a sua vida. De todos os seus discípulos, só João não teve morte violenta. Então vem, no tempo aprazado, o Espírito de verdade, que começa de uma forma interessante, as mesas girantes, as batidas na Casa Fox, concomitantemente. Ali nos países da Europa, sobretudo em França, havia as reuniões. As pessoas da alta sociedade se reuniam para questionar uma mesa de 3 pernas que respondia a questões. E um dia, o Dr. Fortier aproximou-se do seu amigo, o professor Hippolyte Léon Denisard Rivail, e diz: Hippolyte, aí tem uma mesa que fala, que responde perguntas. E ele diz: isso é conversa para boi dormir em pé. Eu não concebo a ideia de que uma mesa destituída de cérebro para pensar e de nervos para agir, até que um dia aluiu ao convite e foi a uma daquelas reuniões. Eu não concebo a ideia de uma mesa destituída de cérebro para pensar. E a mesa responde nas suas pancadas. Ocorre que não é a mesa que fala. Somos nós, espíritos, que como vós já vivemos na terra, que falamos. E ele acha então a resposta, debruça-se em pesquisa da doutrina dos espíritos.
procura colaboradores. Entre eles, 2 jovens de 17 e 15 anos. Faz a preparação do ambiente, já com a cesta de bico, orientado para responder às questões. E ali, a primeira pergunta: que é Deus? Ele não perguntou quem, perguntou que é Deus. As meninas ali, com as mãos espalmadas, uma tocava a mão na cesta, que tinha na sua ponta de um cabo um giz jogado, colocado sobre a ardósia, e a resposta foi surpreendente. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Inteligência suprema. E depois ele questiona sobre o infinito. E os espíritos vão respondendo. Mas, na verdade, deixando muito claro que não há uma definição de Deus. Há um filósofo que dizia: se tomarmos todos os adjetivos e dermos a eles todos os superlativos, ainda não teremos definido Deus. E o Agostinho dizia: se ninguém me perguntar, eu sei o que é Deus. Se alguém me perguntar, eu já não sei. Porque Deus, para nós, é simplesmente o Pai, aquele que ama incondicionalmente, porque Ele é o amor incondicional. Então vem a doutrina espírita, e através de médios Hipólito Leondines Rivaio vai fazendo o seu trabalho. Mas certo dia, escrevendo seus textos, ele começou a ouvir pancadas na parede. Chamou a sua esposa, a Madame Gabi, e ela também ouviu. E quando ele ia escrever, as pancadas se repetiam, ele abandonou o seu trabalho. E no dia seguinte foi ao médium, numa das reuniões, e lá ele evocou o espírito. E fez a pergunta: por que aquelas batidas? E ele responde: porque há erro no seu texto. Ele diz: sim, mas eu vi os erros e os corrigi. Falou: não. Vai lá ao parágrafo 9 e leia, releia. Ele volta a casa, vai e percebe realmente o erro. A esse espírito que lhe pergunta seu nome, nós fomos colegas, sacerdotes druidas, nos anos 400 nas Gálias. E quando é dado à luz o livro dos Espíritos, lá não traz como autor Hipólito Leondines Rivaio, o poliglota, o pesquisador, o cientista, o magnetizador, reconhecido e respeitado, autor do projeto de educação pública para a França. Lá vem Allan Kardec. Quando lhe pergunto por que dar esse nome, e ele diz: porque esta obra deve ser reconhecida pelo seu conteúdo e não pelo seu autor. A humanidade recebe o maior código filosófico da humanidade.
O livro que nos ensina o que somos, como fomos criados, qual a nossa trajetória, por que estamos aqui, o que haveremos de fazer da nossa vida e para onde seguiremos. Que nos traz todos os ensinamentos possíveis para que possamos nos conhecer, como ensina o filósofo, conhece-te a ti mesmo. Nós só nos conheceremos com os ensinamentos da doutrina espírita. No dia 18 de abril de 1857, é publicado o Livro dos Espíritos, contendo 501 questões. Em 1860, este livro é modificado, ampliado para 1019 questões. Da comunicabilidade dos espíritos, como se sucedem, qual é o processo para que nós possamos ser intermediários de espíritos que querem se comunicar com os homens. Lá nós vamos entender residências onde os colchões pegam fogo, onde os móveis se movimentam, as louças caem dos armários. Porque muitas vezes nós somos atormentados, vimos vultos, ouvimos vozes. E como fazer para que nós possamos solucionar esses problemas? O Livro dos Espíritos, dos Médiuns, a nos falar das faculdades mediúnicas que possuímos e que podemos desenvolvê-las e que elas sejam proveitosas quando as desenvolvemos colocando em prática santamente, sem cobranças, sem ostentação, sem melindres, porque sabemos que na própria proposta da codificação, no próprio decorrer da codificação, há médiuns que se melindraram, porque os seus nomes não eram publicados nas páginas dos livros. Kardec publica um outro livro, chamado O Evangelho segundo o Espiritismo, em 1864, que não é a Bíblia dos Espíritas, mas é o livro que vem nos esclarecer sobre a missão do Cristo de forma cristalina, que começa lá no não vim destruir a lei e tem uma sequência nos falando das pluralidades dos mundos, do reino do Cristo que por ora não é daqui, nos falando das reencarnações, das aflições, do Cristo Consolador. E ali nos fala: espíritas, amai-vos. Eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos. Eis o segundo. Toda a verdade está contida no cristianismo. Os erros que nele se enraizaram são de origem humana. Perguntaríamos essa noite: que erros se enraizaram no cristianismo? E nós nos remetemos lá nos primórdios, quando Jesus ensinava com a simplicidade, com a singeleza, que não havia os cultos exteriores, as queimas de incensos, os ornamentos, a hierarquia sacerdotal, mas que quando a mãe dos filhos de Zebedeu se aproxima dele e diz: mestre,
Reserva o lugar à sua direita a um dos meus filhos e à esquerda ao outro. Os discípulos outros, ouvindo aquilo, se enfureceram, porque perceberam que aqueles dois estavam querendo deixá-los para trás. E Jesus, observando aquilo, lhes diz: os príncipes das nações têm seus vassalos, mandam e são obedecidos. Mas entre vós não pode haver contendas. Que seja o primeiro aquele que serve. Porque o Filho do Homem não veio a este mundo senão para ser o vosso servidor. Aí nós então colocamos. Muitos dizem assim: eu sou servo do Cristo. Eu diria aos irmãos nesta noite que eu não sou servo do Cristo. Porque é Ele que é meu servo. É Ele que veio a este mundo para me servir. Porque serve aquele que tem e é servido aquele que necessita. Então, aquele que quiser ser o primeiro, sirva. Sirva aos menores, aos carentes, aos necessitados, aos desassistidos da sorte. Mas nada melhor do que sermos servos destes com Jesus. Alquíndar de Oliveira nos ensinou algo que a mim achei interessante. Costumamos dar um prato de comida com amor, quando devemos dar um prato de amor com comida. Porque muitas vezes amamos por obrigação, mas não amamos por doação. Se alguém nos bate à porta e pede um prato de comida, e eu só tenho aquele, eu não posso dar porque só tenho este. Mas se eu tenho este, eu tenho para dar. Por que não dividir a fome? Ou dividir a mitigação da fome? Cada um ficar com meia fome e cada um matar meia fome. Certa feita, o cidadão levantou-se e, abrindo a janela, viu que vinha na sua direção um mendigo, na direção da sua casa. E ele, muito cristão, diz: vem o necessitado. Correu à sua despensa, preparou lá as provisões, foi ao seu guarda-roupa, pegou roupas boas, arrumou tudo no jeito e veio logo entregando ao cidadão. Ele olhou para ele e disse: não, meu senhor, eu só vim pedir-lhe a permissão para apanhar uma dessas flores. Muitas vezes nós queremos fazer a caridade sem percebermos a hora da caridade. É assim, queridas irmãs e irmãos, que nós da doutrina espírita vemos um Jesus diferente, um Jesus livre, aquele Jesus que nos envolve no seu amor, livre da cruz, livre do seu martírio, mas que faz com que nós possamos, a cada instante, recebermos seus eflúvios de paz. Repito que não importa se nasceu em Belém, se nasceu na sua cidade de Nazaré. Para Simão Pedro, ele nasceu quando ele o questiona:
Simão, eu disse que te amo. Então apacenta as minhas ovelhas. Simão, tu me amas? Senhor, eu disse que te amo. Então apacenta as minhas ovelhas. Por que 3 vezes ele questiona Pedro? Porque 3 vezes Pedro nega-lhe. E é naquele instante que ele nasce para Simão Pedro, que vai ao caminho de Jerusalém a Jopa, e lá instala a casa do caminho para assistir aos necessitados, os desprovidos da sorte, os leprosos, os perturbados de espíritos. Mas Tiago, que com ele ali está, passa a conjecturar. Não é possível que o Mestre esteve conosco apenas para deixar essa mensagem, para que nós façamos isto. Ele deve ter algo mais sublime a nos dizer. Aproxima-se de Pedro e diz: Pedro, eu vou demandar a montanha, porque eu sinto que o Mestre tem algo a mais a nos dizer. E Pedro consente, e ele vai ao monte. Nos primeiros dias levam-lhe alimento e água, mas isso vai se escassando. E um dia ele já definhando, ao amanhecer, ele olha o sol a despontar, fica contemplado e percebe que o sol se bifurca, uma parte vem na sua direção, e ele fixa o olhar, e o sol vai se aproximando, aquela luz vai se aproximando, e quanto mais se aproxima, vai tomando o formato humano, e quando chega próximo dele, ele percebe que é Jesus, e pensa consigo mesmo: eu tinha certeza que ele tinha algo a me dizer. E fica a esperar, porém Jesus passa de largo, e ele brada: Mestre! Jesus se volta a ele e diz: onde tu vai, mestre? Ah, Tiago, eu estou indo à casa do caminho. Hoje tem muitos necessitados e Pedro está só. E segue. Mais tarde, quando Pedro abre a janela, vê Tiago cuidando das feridas de um daqueles que ali estão. A mensagem do Cristo é simples, porque se fundamenta simplesmente no amor. Mas ele nos questiona ainda: se me amais, guardai os meus mandamentos. E nós ouvimos sempre, dedo em riste para nós: Jesus te ama. Mas é verdade. A questão é: nós o amamos? Porque a proposta dele é: quem me amar, guarda os meus mandamentos. Eu os guardo. No Sede Perfeitos, de O Evangelho segundo o Espiritismo, diz que o homem de bem é aquele que observa a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Quando nós observarmos a lei de justiça, de amor e de caridade na maior pureza, nós amamos Jesus. Aí perguntaríamos hoje: o que estamos fazendo então aqui? E eu respondo: aprendendo a amar o nosso Mestre. Cada dia, cada minúsculo ponto que acrescentamos à nossa vida é o aprendizado
na nossa jornada de luz. Temos a oportunidade ampla da doutrina dos Espíritos. Aproveitemo-la, para que amanhã nós possamos, na espiritualidade, dizer: valeu a pena. Queridas irmãs e irmãos, eu não vos desejo paz, mas eu desejo ardentemente que cada um presente seja a paz. Muito obrigado.